bem-vindos ao programa Autoria em Debate. Eu sou a Larissa Alves e o Autoria é um programa que procura aproximar o direito à indústria criativa, à tecnologia e à inovação. Hoje eu tenho aqui como minha convidada a produtora Heloísa Leite. Elô Leite, Sou eu. bem-vinda, Elô. Tudo Oi, bem? Lari, tudo bom? Eu queria que você falasse um pouquinho de você, que apresentasse para o pessoal. Vamos lá. Meu nome é Luísa Leite, o pessoal me chama de Elô Leite, acho que todo mundo só me conhece por Elô Leite. Mas vamos lá. Eu trabalho no circuito das artes desde 2012, já estou 13 anos no mercado, sou formada em eventos, eh, já trabalhei em diversas exposições como produtora executiva, produtora, coordenadora de produção, enfim, produção, né? No final das contas, todo mundo é hands-on. Eh, E é isso. Desde tanto são eu já perdi a conta de quantas exposições foram no currículo, tem algumas que se destacam mais, outras menos, mas, o foco é artes visuais, são exposições de artes visuais. Uhum. Eu gosto muito de arte popular, então quanto mais arte popular Ai, tiver, melhor, é melhor. melhor. É. Mas também arte contemporânea, enfim, exposições mais tradicionais também. Trabalho com instituições, grandes e pequenas, muito para o Museu da Cidade de São Paulo, muito para o Sesc, mas já fizemos também outras exposições, né. Hoje eu faço parte no projeto de arte como sócia, né, minha parceira Natália, que deu o cano e não veio hoje. É isso, Natália Ungarelli, esse podcast é especialmente para você. Grava, Nath, você Grava. não veio. É. Mas é isso. É. E aí a Nath um pouco mais tempo que eu no circuito das artes e eu desde 2012. É isso. A gente já trabalhou junta, né, Elô, na minha época de produtora, Uhum. que ainda faço uma outra coisinha, mas também no jurídico. E é importante falar que a Elô, junto com a Nath, né, no projeto de arte, grandes exposições que a gente teve, e não estou falando aqui nem de tamanho de porte, etc., mas grandes exposições conceitualmente falando, elas foram as produtoras à frente. Então a gente vai trocar essa bola aqui, bater esse papo aqui hoje, porque tem muita coisa legal vindo por aí. E aí, Elô, tem muita gente que assiste, quer dizer, cada vez vai ter mais gente, espero eu, mas tem gente do direito e que não vem muito das artes visuais, ou que é da parte da indústria criativa, mas que vem de outros meios, e cada setor cultural tem um modus operandi diferente. Eu queria entender com você que a gente começasse esse podcast falando de como é que é essa produção de uma exposição de arte, como é que é desde a ideia do conceito até a entrega e abertura de uma exposição. É muita coisa que acontece por aí, né? São muitas, muitas, muitas coisas. Eu vou contar aqui no decorrer do tempo que a gente vai conversando sobre várias, né. Sim. Vou contar uma especificamente de Ar Nordeste, que é uma exposição que eu participei desde a pesquisa até a desmontagem da exposição. Foi um projeto que nasceu de uma conversa com a Clarissa Diniz, né. Clarissa trouxe, ela falou: "Olha, eu tenho um desejo de fazer uma exposição que fale sobre a arte dos artistas nordestinos, enfim, para os sudestinos aprenderem a ouvir". Sudestinos, inclusive, é um termo dela. Aham. Enfim, e aí eu apresentei esse projeto, eram 2 folhas de papel, literalmente, eu adoro Uhum. ilustrar, gente. Eram 2 folhas de papel, assim, preenchidinha, e eu apresentei, para o Sesc Sesc São Paulo, gente. Sesc São Paulo, é verdade, gente, desculpa, eu sou de É, São Paulo, o pessoal de São Paulo acha que o coração do mundo é aqui, é, mas só que não é. não é. Enfim, Minas, Minas, Minas forever. Hã. é, tem uma Tô brincando, música eu que sei. ilustra bem isso daí, chama L'ombeligo del mundo, é em italiano, É, depois dá uma eu olhada vou nisso. brincadeiras à parte do Sesc, São É, Paulo. sim, aí o Sesc São Paulo, comprou a ideia, e aí quando a gente fala que comprou a ideia, ele resolveu patrocinar o projeto, né, transformar isso numa grande exposição, particularmente foi o Sesc 24 de Maio. E aí passa por aval da unidade, da sede, enfim, a gente dividiu o projeto em 2 etapas. A primeira etapa, que era a pré-produção, que era a pesquisa. Sim. E nessa etapa de pesquisa, a gente viajava curadores, né, e produção, Eram 3 curadores, né, 3 Clarissa curadores, Clarissa Diniz. Diniz, Marcelo Campos e Bituca Sundé. Sim, 3 maravilhosos, né. sim, sim. E e aí a gente viajava o Nordeste,
visitando ateliê de artista, instituições, lendo portfólio, enfim, conhecendo, cidades bem e vilas, no caso, bem pitorescas, como a Ilha do Ferro. Pitoresca por quê? Porque é uma ilha que muita gente não é uma ilha, né, é continente, mas para você chegar lá, Precisa de barco, né? tem barco e tem caminho de terra, Aham. enfim, e eles são muito artistas naquela cidade, né, então Como ali é um chama? polo, Ilha do Ferro, Ilha do Ferro. em interior de Fica de Alagoas, Alagoas. interior de E a Alagoas. gente aqui, sulistas, que ela falou? Sudestinos, Sudestinos? sudestinos. Sudestinos a gente não faz ideia, né? Fica nessa bolha, né? Então, essa exposição ao Nordeste, eu lembro que eu acompanhei um pouco do processo da pré-produção de vocês. Acho que na época eu estava dividindo o escritório Isso. junto, a gente já dividiu o escritório e tal. Que foi muito trabalho, foi muito intenso. E que a exposição tinha muito trabalho, lembra? Que era um do ladinho do outro ali, e foi muito bem falada. Continua o Sim, processo, eu quero é entender desse da é t pesquisa. é até hoje, né, É. e é referência hoje, né, eu Uhum. não vou deixar isso com você, porque é o último que sobrou, então esse eu não vou deixar com você de presente, não Então, adianta fazer vamos cara cortar uma feia. pode que eu tô brincando. Então a gente teve vários desafios. No momento da pesquisa, então a viagem dos curadores para conhecer as instituições, eles já conheciam muitas, mas visitar os Uhum. ateliês, visitar as cidades, enfim, o preparo para fazer isso, né, e aí pegando um pouquinho para o seu lado, tinha artistas que a gente sabia que a gente só ia ter esse contato uma vez, que era quando a gente estivesse visitando. E o que que a gente faz, né? Primeiramente, um processo de exposição, a gente tem o artista, esse artista ele pode estar numa coleção, ele pode estar numa instituição, ou a obra pode ser do acervo dele pessoal ainda. Então, a gente entra em contato, a gente faz o pedido de empréstimo dessa obra, né, para poder participar da exposição, tudo dando muitas garantias para ele, depois a gente vai falar sobre cada uma delas, né, e isso não ia acontecer, porque eram, pessoas que muitas vezes eram tratado como artistas que o trabalho deles era encarado como artesanato, alguns sim, outros não, né, Sim. e que a gente não ia ter contato novamente, são cidades muito pequenas que, é outro momento de contato de tecnologia e de E maturidade dentro até, do assim, circuito. Isso, acesso a e-mail, sabe, não é uma coisa tão fácil e tão acessível, né. exatamente. Uhum. Então, sabendo disso, a gente já viajou com a intenção de comprar obras em determinados lugares, Uhum. e para poder fazer isso, a gente tinha uma questão contábil, que a gente, resolveu com a contadora, e a gente tinha uma questão jurídica, que era se essa obra vai participar de um acervo depois pelo Sesc, ou se ela vai ser exposta, ela precisa ter autorização de uso de imagem. Então a gente já viajava com o termo de uso de imagem na mão. É muito doido, mas a gente só deixava as coluninhas dos dados para preencher, Sim. e seguimos viagem e funcionou. E legalmente perfeito, né, porque é isso, se você vai ter contato com o artista somente uma vez e vai ser a compra, aí teve o contrato de compra e venda e o termo de autorização de uso de imagem, porque o direito moral do autor continua sendo do autor, né, por Uhum, mais que a obra pertença, acho que o Sesc ficou com muito acervo, não foi? ficou. Vira e mexe eu vou num Sesc, alguém fala: "Ah, essa é do Nordeste", da Exato. Nordeste. A A Nordeste. Nordeste, a Nordeste. Que é um termo que acho que foi o Yuri Firmeza que falou, você sabe. A Nordeste foi um termo que, ainda com crase, né, É, é um texto do Yuri, do que Yuri. que É. nasceu do Yuri. A Nordeste de quem, né? A É a Nordeste Nordeste de de quem? quem? De quê? A Exatamente. Nordeste de quê? A De Nor quê, de quê? né, de quê. Enfim, e aí a gente passava por essas etapas, enfim, a pesquisa foi isso, a gente já mapeou instituições que a gente podia pedir obra emprestado, já compramos algumas obras para trazer, que a gente sabia que ia compor, alguns casos de artesanato também, sempre pegando o uso de direito de imagem, sempre remunerando também os artistas, porque você tem que remunerar o artista, né? Sempre, sempre. Inclusive, tá na lei, gente, precisa ser remunerado, é onerosa. É onerosa. É, E é justo, né, é a claro. criação dele, É, então é é. justo. E aí, a gente chegou depois falando dos processos de uma exposição, né, aí selecionada a lista de obras que ia compor, tinha obra desde Portinari, do acervo do MASP,
até um artesão de Teresina que tinha obra, ou uma bordadeira da Ilha do Ferro, enfim, compuseram a exposição. Foram mais de 300 obras. Foram Foi linda a mais de exposição. 100 artistas. Foi linda a exposição. Linda, linda, Deu linda. babado. Essa parte pra... A gente gosta do babado. Não, teve uma crítica de arte que criticou e foi duramente, assim, Uhum. né? Ela tentou ver a exposição em 2 horas, não era uma exposição para ver em 2 horas, era uma exposição para você ver em 2 dias. Sim, sim. E ela foi muito rude na crítica Uhum. dela e ela recebeu A crítica da a crítica. crítica da crítica. Sim, E sim. muito bem estruturado, faz parte. Essa É, foi é. a parte do babado. Uhum. E quando você fala, aí seguindo, né, aí, eu não vou passar, não sei se você quer que passe, Uhum. por todos os meandros de transporte, Aí eu acho interessante pelo menos a gente, en passant, assim, dar uma permeada nisso, assim, de como é que é a questão de transporte de obra de arte, seguro de obra de arte. Grande parte das obras precisam de ter todo um facility report, isso, que não seria um facility, mas o que que é um facility report, a questão de temperatura. bora lá. Bora. Então vamos lá. E aí, falei para você que tinha, Portinari na Exato. exposição, não só Portinari, tinha Rubem Valentim, enfim, Uhum. muitos artistas importantes. Para você poder movimentar as obras de arte de uma instituição, você tem que dar garantia para essa instituição de que a obra vai ser segurada desde o momento que ela sai até o momento que ela volta. Sim. E você tem De todos os ponta a ponta, de né. pon todos os riscos, Sim. que a gente All chama de risks. risks, e Aham. de ponta a ponta, que a Uhum. gente chama de prego a prego. Prego a prego. Exato. Crate to crate. Também, Prego a prego, prego a gente. prego também. A gente das artes visuais, assim, a gente é menos Faria Limer, né, a gente é mais Menos roots. other roots. Enfim, então a gente entra em contato com a instituição, quando a gente fala com a instituição, a gente fala assim: "Olha, instituição, o espaço está nessas condições", e aí é quando a gente passa um facility report para eles, Uhum. que é contando para eles como está o espaço e como estará o espaço aonde a obra será exposta. Então, temperatura, umidade, porque temperatura e umidade, ela degrada uma obra para o bem ou para o mal, né. Se for uma obra que tem uma têmpera e o clima foi muito ressecado, essa têmpera vai ressecar, vai craquelar e vai destruir, enfim. Se for um clima muito úmido ou se for um clima muito seco, se ela sai de um clima muito úmido, E vai para uma e vai para um clima muito seco, vice-versa, e fungo e exato. etcétera. Por É. tudo isso a gente passa, então a gente conta para eles como está o espaço onde a obra será exposta e garante para ele as condições que a obra será exposta. E o seguro? O seguro normalmente é feito por poucas empresas. Seguro de obra de arte, são seguradoras específicas no Brasil. São 2 ou 3 que eu conheço, assim. Uhum. Se tiver mais, gente, pode passar que eu quero E se contato. alguma quiser publi, também a gente cita o nome aqui, mas enquanto não der a gente não cita nomes não. Hum. E aí passando por todas essas garantias e tudo isso tem que ser registrado, né, porque a palavra existe a confiança, mas a gente tem que registrar isso em papel. Um Isso documento. um documento. Exatamente. Então a gente faz esse documento chama termo de comodato, que é Uhum. um termo de empréstimo. Então ali está caracterizado qual que é a exposição, o período da exposição, quando a obra vai ser coletada, quem está pedindo emprestado, qual vai ser a transportadora. Tem que ser transportador especializado em obras de arte, não É. pode ser o caminhão da mudança não Hum. pode levar. Eh E é importante até falar transportador especializado em obra de arte, porque é isso, a transportadora tem também, né, nos veículos e nos caminhões, esse controle de umidade, o controle de temperatura, se uma obra vem via rodovia de não sei aonde para não sei aonde, que tem que dormir tem o galpão específico que tem todas Não essas, viaja durante a não noite, viaja porque durante a é noite, inseguro, tem, emissão de nota, para tem poder se for fiscalização aduaneira, é tem que ser tudo. especializada também na embalagem, né, porque Uhum. é uma obra de arte, então ela tem que estar
devidamente acomodada para quando ela entrar no caminhão, ela não sofrer avarias. Hum. Ah, se é uma cerâmica, então ela tem que vir numa caixa, porque senão cerâmica é sensível. É. E, gente, cada pontinho que a gente está colocando aqui, né, tem uma especificidade, assim, porque, assim, a caixa tem que ser, como é que fala? Padrão museológico, Padrão museológico, museu standard. museu standard, que tem aquela, eu sempre esqueço essa palavra, que não é ignifugato, que é contra chamas, mas é o fungo, que ela tem aquele tratamento para não dar fungo. Uhum, Depois eu coloco nos comentários aqui quando eu lembrar do nome. Tem a questão do material também ser todo acid free, pH neutro, o exato. papel E glacine. espuma museológica, É, tem várias características, normalmente você é que nem um bercinho, preparam, às vezes recorta exatamente o tamanho, o formato da obra, a obra encaixada ali direitinho, fechada, e tudo com o pessoal especializado, com luva na mão, sim, para não ter migração de gordura da mão para a obra, porque a gente está falando de obras que já duraram séculos e que esperamos que durarão mais outros se a séculos. gente pegar uma exposição renascentista, né, ou de arte A egípcia que teve egípcia, no CCBB é um grande exatamente, exemplo, mas tudo isso, a deterioração vai existir, mas não na nossa mão. exato, exato. Então Ela tem vai até ter o o tempo dela, enfim, mas para a exposição ela vai ser devolvida do jeito que ela foi que encontrada. ela foi encontrada. E tem para garantir isso também, Tem tem laudos, tem laudos. Do laudos. mesmo jeito que você faz um laudo para o seu carro, né, você não vai lá esqueci o termo agora, mas é o cara que vai lá bonitinho, E o laudo de o que que ao lado de como está a obra. A gente tem pessoas especializadas em conservação, museologia, que vão até o museu, fazem todo um laudo de como está essa obra, muito registro fotográfico, diz como a obra tem que ser embalada, porque isso também é uma responsabilidade da conservadora, ela instrui a a transportadora. Depois tem uma outra conservadora que vai receber essa obra no espaço expositivo para checar, para ver se durante a coleta e o transporte até entregar a obra lá não sofreu nenhuma avaria. Durante o período expositivo, dependendo da exposição, se não tem vitrine, essa vai ter conservadoras durante o período expositivo verificando o estado e anotando no laudo se teve alguma variação ou não. Quando a obra vai sair do espaço, no término da exposição, ela é feito o laudo novamente e mais um laudo, tudo isso no mesmo documento, tá? Para não se sim, perder o histórico. Quando vai entregar a obra para o a instituição, colecionador, para a colecionador. instituição, enfim, vai ter uma conservadora lá, olhando a obra, olhando o laudo e ver se aconteceu alguma avaria. Qualquer coisa que tenhamos que fazer numa obra de arte nunca pode ser feito sem autorização do colecionador. Sim. Ah, eu preciso colocar um pitãozinho atrás por um cabo de segurança. Então a gente tem que ter autorização do colecionador, caso contrário, Não, não podemos fazer, tá sim, bom? sim, entendido. A minha próxima pergunta ia ser a intersecção entre a criação artística, a gestão de produção e a necessidade da segurança jurídica, mas eu acho que a gente já passou um bocado por isso falando da Nordeste. É, eu li a pauta, gente. É, Então eu ela fui leu. falando lendo a pauta. Normalmente sou eu que fujo da pauta, entendeu? Depois meus convidados ficam assim: "Larissa, por que que você não seguiu a pauta? Você É, me colocou não. na saia justa". Aí colocamos aqui, então a gente falou dessa parte de pesquisa Uhum, e de pré-produção. uhum, E aí, como é que é a parte da produção em si da exposição? Uma vez que já tem a lista de obra, os curadores já fizeram a pesquisa, já contactaram as instituições, os artistas e etc, e isso tudo já está ok. uhum. Então, como é que eu queria entender um pouco queria entender, assim, eu sei, né, gente, mas eu queria entender aqui junto, sabe nada. Queria entender um pouco essa parte, assim, como é que é a estruturação de uma exposição fisicamente? Além da curadoria, também são convidados ou pela curadoria, ou pela instituição, ou desde o início do projeto pela produção, vários profissionais para compor essa ficha, o que a gente chama de ficha técnica, né? Então, a gente tem a curadoria, a gente vai ter a arquitetura, a gente vai ter iluminação, são profissionais especializados, né? Não é Uhum. iluminação, é um light designer, porque ele vai desenhar como vai ser a luz dessa exposição, A a ambientação. ambientação. O arquiteto vai desenhar não só, aonde estarão as obras no espaço,
em conjunto com a curadoria, mas também se precisa construir uma parede específica para aquela exposição, se tem um adereço que vai poder falar com o tema da exposição. Então ele cria toda a ambiência da exposição. O fluxo de A público, né? cenografia, o que a gente chama de expografia, Da né. expografia, exatamente. Até assim, importante citar assim que tem vários. Depois eu queria falar um pouquinho das exposições do Sesc Pompeia. A gente quer entrar na exposição durante a pandemia e algumas exposições temáticas, igual essa a Nordeste, que foi importantíssimo. Mas a Elo produz também várias exposições, tipo Bienal na IFE, que é super interessante. Um defeito de cor, né? Que foi maravilhoso, que agora a gente tem aí a Ana Maria Gonçalves, amada, linda. Cadeira, Academia Brasileira de Letras, Sim, né. todas as homenagens a ela merecem. Sim, 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 a primeira mulher negra, né. Primeira mulher negra, Sim, histórico, histórico muito histórico e merecido, e merecido, né. muito merecido. E E demorado, deveria ter de sido antes. bem demorado, assim como a vaga de uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal. Fica a dica, gente, precisamos. Me perdi no que eu estava te perguntando. A gente estava falando da expografia, arquitetura, iluminação, que é o light design, a equipe de curadoria, a equipe de produção também. Uhum. É, A produção nasce junto com a curadoria. nasce junto ali, A tá? gente dá a mão e vai. Vai junto, Uhum. exatamente. Até para ver o que que é possível, o que que não é possível, para bater de frente às vezes, né? E falar assim, nossa, essa produção é super chata, né? E tal. Você fala assim, não, Jamais, jamais. nunca, jamais. Acho que houver, a resposta é sempre sim. Tem E jeito. assim, mas É. jamais trabalhei com curador chato. Deixa eles ficarem sabendo. É. Aí eu vou E vou abusar da minha pessoa depois. tem a cenografia também, né? Que Que nasce junto junto com com a o arquitetura. arquiteto desenha como será o espaço positivo, e para executar como será esse espaço positivo, vai uma empresa de cenografia. Então, ela pega um espaço aberto e transforma os desejos da arquitetura e da curadoria, constrói os desejos da arquitetura. Que normalmente é um projeto executivo, né? Uhum. Dependendo de qual instituição é, um calhamaço desse tamanho, Tudo tudo detalhado, detalhado. desde como o profissional vai entrar, tem que ser profissional especializado, o prego que vai botar, o tipo de madeira que vai usar, enfim. Todas as EPIs, aí contratos assinados, que todos os funcionários dessa empresa de cenografia não têm vínculo com acordos de sustentabilidade, trabalho análogo à escravidão, É. trabalho infantil e etc. Eles têm que estar tudo muito dentro da lei nesse Exatamente. sentido. A maioria das exposições trabalham com equipes licitadas, né. Uhum, Então, isso já na própria licitação já já. exclui quem não é especializado. Tem outras instituições que não trabalham com mas aí tem filtros, né, você entregar certidões, Uhum. não pode ter menor de Não idade, as pode. documentações têm que falei certo, gente? É, É isso mesmo, menor de 18 anos. é. Não pode ter, trabalho ligado à escravidão, não pode ser dever para Funcionário Receita. público, não pode funcionário público ser contratado numa empresa dessa. Pode até, acho que como curador, na parte de pesquisa, sim, Sim, tudo bem, mas porque aí tem uma comunicação com a academia, né? Mas não pode ser um funcionário público, comunicação com a academia dependendo do funcionário público. Mas o que eu tinha lembrado de falar, na parte de arquitetura e cenografia, tem a questão também do patrimônio tombado, né? Que quando é tombado, também que tem todo um cuidado que um patrimônio tombado você não pode furar uma parede, você não pode pintar uma parede, assim, né? Você tem que uhum. construir uma parede na frente da parede para poder Pra furar. poder são É. quando a gente está fazendo exposição, a gente tem que conhecer o espaço, né. Uhum, E a gente já fez várias exposições em espaço tombado. E é uhum, isso, você não pode pregar um prego, tudo tem que ser feito nas paredes, que a gente chama de paredes autoportantes, né. uhum. E tudo tem que ser autoportante para não danificar o patrimônio tombado, Tombado. Tá. tá. Elô, eu queria que você falasse um pouquinho né, entrando assim mais nos cases, você já falou da Nordeste, eu queria que você falasse da exposição Farsa. Eh, cadê? Essa, fomos a Nordeste, agora é a Farsa. Essa é a farsa. Em algum momento, talvez se eu esquecer alguma coisa eu retomo, Tá. tá. Mas a farsa foi uma exposição que aconteceu no Sesc Pompeia, para mim é muito emblemática. Ela foi toda a pré-produção dela feita em 2019 e a produção dela em 2020. Por que emblemática? Porque a gente estava em montagem da exposição, a parte cenográfica, começando a coletar obras de arte, era o primeiro dia de coleta de obra de arte,
quando veio o lockdown. Uhum. Então foi Da 2020, pandemia bem de na pandemia. Um dos casos que eu me lembro bem, assim, eu não trouxe nenhuma foto para ilustrar, a gente cobrindo toda a parte expográfica, porque já estava finalizada, porque no dia seguinte ia começar a chegar a obra, cobrindo toda a exposição com uma lona amarela, porque a gente não sabia quando ia quando que abrir. é reabrir, Exato. exatamente, Foi uma loucura, assim, gente, vocês fazem ideia, todo mundo passou de alguma maneira, de alguma né. maneira. E o Sesc Pompeia, que é uma obra da arquiteta Lina Bobardi, ele é tombado. E vou falar, pronto. O Sesc, dependendo do vendaval e dependendo da chuva, pinga dentro do Sesc, entendeu? Então, assim, Nas minhas exposições. nossa, tirando as da Elo, A gente mapeia as goteiras, as gente. goteiras, exato. Então, assim, para a cenografia tá pronta. E é um preciosismo muito grande, né? Quando se faz uma tipografia para uma exposição. Não é a parede da nossa casa que pode estar ali meio tortinha, não. Tem que ser tudo muito perfeito. E Uhum. de repente isso está pronto para receber as obras e você coloca lockdown. Quando, Lockdown. quando reabre? Sabe-se lá. Je ne sais pas. Aí, no Aham. caso dessa exposição, a gente estava recebendo obras de acervos, europeus, né. Era uma exposição curadoria da Marta Mestre. Eu junto as palavras sempre, tá. É, Eu tenho TDAH, eu me é, perco muito fácil nas coisas. é. Mas enfim, Mas não e parece quando tá expondo, não, viu? ajuda, gente, vocês não têm ideia que isso ajuda. Gente, é uma planilha, é tudo muito planilhado, né, as planilhas, né, gente, Planilha, tem planilha de tudo, até tudo. para controlar os termos de uso de imagem que foram assinados ou não, com quem Sim, a gente falou, tem sim, planilha de tudo. sim. E essa exposição a gente estava trazendo obras, gente, eu vou esquecer o nome dos museus com certeza, mas Tá. eram museus muito importantes da Europa. Estava vindo obra da Alemanha, estava vindo obra de Portugal, estava vindo obras de outros países, e tudo um nível de exigência de conservação muito alto. Então a gente construiu uma vitrine inédita até então no Brasil, porque a maioria das vitrines, elas transpiram, existe uma migração do externo para o interno, então você está vendo uma obra, está vendo gotículas na frente, e isso não é conservação museológica. Então foi chamado um engenheiro, Tem engenheiro engenharia tem também, engenharia gente, também para tudo. para tudo. E tem engenharia junto ali quando a gente estava falando na arquitetura e tal, o engenheiro que dá memória de cálculo, que dá toda também tem engenharia. Também tem engenharia. São 3, qual que é? O memória de cálculo, o segurança, que é o dos bombeiros, Dos e bombeiros e que é incêndio também, e elétrica. e elétrica, isso. Tem outras que a gente vai, né, Uhum, estrutural também, enfim, uhum. também tem. Eh, e aí foi construído essa vitrine que era inédita no Brasil, depois dela ela foi patenteada, se eu não me engano, e outras instituições estão usando também, enfim, para criar um microambiente, museológico, onde essas obras dessas instituições pudessem ficar, onde tivesse exigência de climatização museológica. Então você imagina que ela tinha mais ou menos, eu vou chutar, gente, porque eu não lembro exatamente, uns 10 metros de comprimento, por 1,5 metro de largura, por mais 2 metros de altura. Era Era gigante. muito próximo disso, as medidas que eu estou falando. Aham. Então tinha desumidificador, tinha controle que acionava o desumidificador quando você chegava numa umidade muito alta. O Pompeia, ele tem laguinhos, né, É, ali, então, com a com calor, não calor tem, evapora. exato. É, E tem chuva, a gente expôs numa época que era de inverno para verão, pelo menos era inicialmente, depois que o lockdown não ficou, mas enfim. E aí, eh, todas essas nuances que a gente teve que paralisar, todo o e tava, tipo, a equipamento vitrine já pronta pronta, debaixo da lona, debaixo da, debaixo da lona amarela. exato. E aí eu comentei com você que era o primeiro dia de coleta de obra no Brasil, mas as obras já tinham sido coletadas no exterior, porque elas têm que ser coletadas antes, porque ela tem um processo alfandegário. Quando ela sai de lá, ela passa por um processo. Quando ela chega no Brasil, ela tem um desembaraço aduaneiro, né? Porque para dizer que não está entrando nada ilegal no Brasil, e depois, quando sair, para saber se está saindo direito, E para não ter vale invasão de divisas de uma maneira ou de outra. e vale a gente abrir um parênteses que, o não é nem a lei aduaneira, mas quando chega a obra chega no como é que chama aduana? No Aduana, aeroporto, porto, enfim. é complicado a obra entrar, porque é isso, assim, o pessoal está recebendo,
tudo quanto é tipo de encomenda e etc. De repente chega uma obra de arte que exige desumidificador, da temperatura e bababá. Fora que é obra de arte, né? Mas isso daí, será que É é legal? legal, não é legal e tal? Sim, tá saindo de lá? O pessoal que deixou sair Uhum. sabe que tá deixando sair? É, tá, Tá indo para onde? Vai voltar quando? Porque a gente tem que ter a satisfação de quando vai entrar e é. de quando vai sair. É mais ou menos quando a gente tenta ir para algum país europeu e tal, que ficam fazendo aquela coisa com a gente também para entrar, né? Da onde você vem? Cadê seu ticket de volta? Onde que você vai ficar? E É a mesma coisa. fazendo uma analogia, assim, né? Assim, Exatamente. brincadeiras à parte, mas não é. Já teve, eu já tive, eu não sei se você já teve, exposição de ou abrir sem obra que era internacional, ou de chegar, você ter programado um cronograma, que aí a gente entra também, de estar programado para chegar a uma data, só que a obra fica presa por dias e dias e dias na alfândega, e a gente quase tem uns mini infartos, né. Eu já passei por isso com uma obra que inclusive era uma obra nacional, mas que Hum. tinha ido passear na Europa e estava voltando. Um artista muito importante, Cícero Dias, maravilhoso. Uhum. Gente, quem não conhece, vai pesquisar, a obra dele é muito legal. Cícero Dias? Cícero Dias. Sim. E essa obra estava em trânsito, né, o que a gente chama. A exposição abriu, ela pôde entrar, a gente deixou o espacinho dela resolver na exposição, já tinha combinado com a curadoria, como que a gente ia poder mexer para colocar a obra quando chegasse, mas a gente ficou 3 semanas sem essa obra lá, e aí quando chegou a gente abriu espaço para ela e colocou ela ali, já estava tudo planejadinho. Uhum. Obra presa na aduaneira, pra eu não poder usar, nunca tive, Uhum. mas já expus obra que passou por um processo de eterno na aduana e E que a que exposição abriu sem, abriu sim, mas na depois itinerância, já tinha. já tinha. E É. aí a gente pôde estar com ela na itinerância. Eu lembro de exposição que eu já fui, que tinha um espacinho e que estava escrito, estava a legenda, né, da obra e estava escrito: "Olha, a obra vai estar Uhum. em trânsito, está chegando", e etcétera. Gente, faz parte do processo. É, Você tem exatamente. que ter um despachante aduaneiro. Não tente fazer sozinho, não tente fazer Uhum, em casa, nem na casa dos outros. Chame um profissional do mercado. São sim. muito bons e de preferência especializado em obras de arte. Não, eu acho que é até É outro universo, essencial, gente. é É outro outro universo. universo. Porque você pega uma transportadora internacional, né, ou mesmo transportadoras nacionais de obra de arte brasileiras, elas têm as parcerias, né, com transportadoras internacionais. Então o desembaraço aduaneiro, ele já tem as pessoas especializadas nesse desembaraço, e que faz toda a diferença, né. Faz muita Faz diferença. toda a diferença Para a obra não ficar presa na para aduana durante o período da a exposição. exposição. Exato, E não matar nenhuma produtora no meio do caminho, porque a exato. gente fica desesperada, né. Fica. Um Desesperada. pouquinho só, gente, eu já passei dessa Uhum. fase já, enfim, É. mentira, eu tô nessa fase ainda. E aí, ainda falando sobre essa parte, a gente tinha, né, todos os termos de imagem assinado, a gente tinha todos os termos de empréstimo assinado, Com a data, né, com a empréstimo de data, tanto até de tanto, tanto até tanto, e aí veio o lockdown. Então, as obras internacionais já estavam, no Brasil. não, não estavam, elas Não estava estavam para sair do Brasil, foi tipo 2 dias antes de para sair do Brasil não, pra saída do sair da sobre Europa. da Europa. Foi tipo, elas tinham acabado de ser coletadas e Já tinham sido coletadas lá e iam pegar o avião para vir para cá. sim, Ah, gente, é essencial, viaja de avião, não é viagem de navio não, tá? é. Navio tem umidade. Enfim, tem maresia, tem Uhum, todo então vamos de avião. uhum. Enfim, e aí, vamos ter que contatar todas as instituições novamente, todos os artistas novamente, tanto nacional como internacional, e aí gerar todos os termos novamente de comodato, fazer adendos, aditivos, enfim, explicando para eles. Ainda bem que eles entenderam. É, Eh, estava era não tinha nem como não entender, né. era planetário o É. negócio. E a gente ofereceu devolver e coletar depois ou manter dentro De do espaço. armazém Sim. especializado da transportadora, parceira da transportadora que estava trabalhando com a gente aqui no Brasil. Uhum, Eles aceitaram, ficou lá, então no momento que a gente falou: "Bora", e uhum. foi muito mais fácil que não precisou coletar novamente. Então a gente teve esse gap, né, entre que a gente teve que recriar tudo, né, então a gente teve que tudo que tinha sido feito a gente fazer novamente.
Aí, Uma acho que reelaboração de cronograma e, assim, e sem saber para quando seria, né, porque fechou seria foi começo de 13 2020, de ma 13 de esse março de 2020. de 2020, que Isso. e voltou quando que pôde? Aí a exposição aconteceu, em outubro. Em Primeiro outubro. em agosto foi feita a primeira montagem, e aí depois fechou, e aí voltou de novo, com todas aquelas, Ressalvas, né. teatro de segurança, né. Uhum. Eu vou usar o termo teatro de segurança. Aham. Eh, que aí era máscara, tantas pessoas por vez dentro da exposição, você tirava O o convite. ingresso, o É, convite, enfim, era gratuito, mas tinha toda uma burocracia para ser cumprida. sim. E aí a exposição foi devolvida já em 2021. Então, uma E exposição, seria, a princípio, deveria ser quando? Se não tivesse tido pandemia? ela ia acabar em agosto de 2020. 20. Então teve que ter toda uma reconfigura e pandemia é isso, eu acho que Foi isso, né, não, até temos outras, né, enfim, mas sim, assim, acho que pouca gente algumas pessoas lucraram com a pandemia, né, mas, assim, a grande maioria ainda mais no universo da arte, assim, foi desafiador, né, sobreviver ali, porque foi. fechou tudo, parou todos os e eu acho que o pessoal está tendo uma noção aqui da estrutura que é, né, para uma exposição e artes visuais, desde uma equipe de curatorial, equipe de produção, aí arquitetos, e você E não continua, né, é, além de equipe de audiovisual, de aí audiovisual. equipe de manutenção, aí tem todo o pessoal da construção e gente, eu fico imaginando na parte de cenografia, Uhum. essas pessoas ficaram desempregadas Sim, sim. durante 6 meses, e até o mercado retomar, as exposições voltarem a acontecer, muita empresa que não tinha uma grande estrutura Fechou. fechou, E a e e a aí por e aí vai, né. e o que aconteceu, assim, também na prática? Veio uma pandemia do nada, né, assim, né, os projetos para você fechar um projeto, assim, institucional, você começa 2 anos antes, 1 ano e meio antes da Hum, exposição. Então já está tudo fechado, os orçamentos já estão aprovados e etcétera. E aí tem essa paralisação. Quando retoma, claro que pode ter uma reavaliação daquilo ali, toda a documentação, tudo ali, mas, você ficou 6 meses sem receber, entendeu? Você exato. vai retomar meio que em cima daquele trabalho, o trabalho continuou, o trabalho e a verba continuou a mesma coisa, né. Sim, é pior que é, né, É. e normalmente os pagamentos eles são validados por entregas, né, Sim. isso para qualquer fornecedor, Uhum. né, inclusive para Pra produção. produção, é. E aí se você for olhar mais para frente, né, tem os educadores, porque a gente entrega a exposição na mão dos educadores, Sim. essas pessoas Não chegaram a não entrar. chegaram a entrar, elas já É. estavam contratadas, É elas que é o estavam educativo, uma vez que se abre a exposição, né, tem todo também a gestão do educativo, que é sim. E aí tem todas as atividades ligadas à exposição, né, porque aí tem rodas de conversa, aí tem oficinas, aí tem muitas coisas, isso tudo não aconteceu, uhum, né, isso tudo foi, eh, postergado, sem postergado algumas vezes, né, que se uhum, você teve sorte, mas se você teve não, coisa que não deve ter nem não tido, não aconteceu. aconteceu. Quer dizer, toda a programação pública que acontece do lado de uma Uhum, exposição deixou de acontecer. sim, porque não pode juntar a gente, né, era Exatamente. E isso 2020, 2021, 2022 o mercado fala assim: "Olha, agora acho que vai dar". agora já dá para retomar. É, E aí a gente tira a farsa daqui, tira a pasta daqui. tira a farsa daqui. Chamava farsa essa exposição, Hum, detalhe, por causa de uma obra da exposição, que é a obra da Renata, deixa eu ver se eu acho ela aqui, gente, que é muito legal essa obra. Óbvio que eu não vou achar. Só tinha gente legal nessa exposição também, todas as nossa, exposições tava são demais. é, E eu já escutei algumas falas da Poliana, que foi, ela foi ela assistente é curatorial ou ela foi curadora? co-curadora, Co-curadora. co-curadora. E ela é mais nova, assim, não é? E um crânio, né, uma Gênia, gênia, inteligentíssima. chamava farsa por causa dessa obra aqui, ó, que é uma obra gigantesca, que pegava o pé direito Do total do Pompeia, e você ia girando, né, uma cortina, uhum, remetendo à cortina de cênica, enfim. aham. Essa obra é da Renata Lucas. Renata Lucas. Essa obra Uhum. sofreu, eh, enfim, pelo tempo que ela ficou guardada, né, então todas Imagino elas que é tecido, né?
Não, o tecido, a parte mecânica É, dela, né, então sim, tem toda uma manutenção que foi feita nessa essa obra. obra para ela poder ficar Sim. 100%. Falamos um pouquinho dos perrengues aqui de produção. Elô, você sente alguma diferença, assim, quando está lidando numa exposição, na parte ainda de negociação de obra que vai entrar? De você lidar com instituição, com galeria, com museu, com colecionador direto, você sente alguma diferença, assim, ou É, cada um que você citou você tem um contato diferente, né, com o artista, ele tem que entender se e tem muita proximidade do artista com o curador também, né, então ele tem que entender se a obra dele é aderente à exposição. Então, no lidar com ele e devolvendo para a parte jurídica, que é o seu foco, então, quando a gente, faz um pedido de empréstimo e ele concorda, se é uma obra, física, né, Uhum, a gente tem os termos de empréstimo que a gente falou, a gente tem o uso de imagem, e se é uma obra audiovisual, a gente tem só o uso de imagem. No caso do termo de imagem, especificamente, a gente trabalha com padrão. uhum. E tem alguns artistas que ficam um pouco receosos, né, de Uhum. assinar, porque acha que está te dando algum muito Muito. poder, É. enfim, sobre a obra dele, e a Uhum. gente não quer poder sobre a obra de ninguém não, a gente só quer o direito É. E até você colocou de um ponto interessante de expor, né, documentar, de documentar. documentar. Expor, eu E posso expor qualquer obra, Lara, sim, menos a audiovisual, né, qualquer sim. obra física eu posso expor, se um Aham, colecionador emprestar, se uma instituição emprestar, eu posso aham. expor. Sim, Agora, o registro dessa obra dentro da exposição eu não posso fazer. sim. Exatamente, exatamente. E tem, mas quando você coloca assim do termo, né, porque o artista empresta, ele cede, né, o direito ali, ele empresta esse termo de empréstimo, normalmente tem muito detalhezinho, né, para não sei o quê, para registro tal, tal, tal e tal. E por vezes é importante, tem vezes que não realmente vira muito prolixo, você sabe do porte da exposição que não precisa. Mas, a lei de direitos autorais garante, ela coloca assim que a gente tem que explicitar todos os possíveis meios, sabe. Uhum. Então, por vezes, assim, quando é uma instituição que não quer assumir tanto risco, instituições maiores que recebem obras, assim, de todos os portes, ela é muito minuciosa nisso. Então Exato. dá até da parte jurídica, assim, eu acho que tem que trabalhar caso a caso, sabe. O artista ali, aqui, ele fala assim: "Ó, "Mas eu espera tô aí, dan é a minha obra é alma? minha, A obra é minha. por que que eu tô dando minha alma?" É tipo, é Minha isso, né. alma, minha alma". Mas, eu acho que o intuito da instituição é se proteger, Sim, né. sim. E passa por esse trato, né. Então, Uhum, enfim, a gente tem o contato com o artista, e eu contei só o perrengue, né, a maioria deles já estão familiarizados, então quando a gente fala, a gente manda o termo, eles uhum, leem rapidamente, concordam, eu assino, já assinaram outras vezes para outra exposição, então não vamos falar só dos perrengues não. uhum, A gente tem os perrengues, a gente tem que ir adaptando esse uso de imagem, porque o que a gente quer no final das contas, quando a gente, pede o termo de uso de imagem, já que eu falei que eu não preciso da autorização dele para expor a obra é, sim, física, é poder documentar a exposição. sim, Então, poder fazer uma publicação sim, onde a obra do artista vai estar aqui, onde eu vou estar aqui, eu posso mostrar a publicação, onde você vai na exposição, faz uma selfie, publica no seu Instagram, e não vai dar nenhum problema para a instituição onde a exposição está sendo sim, feita. Então, isso normalmente é o rigor do termo de imagem, não é que, uhum. enfim, faz um vídeo para deixar, de memória ou qualquer outra coisa, a instituição não tem um problema, nem a produtora, Nem a porque produtora. a produtora também responde por isso, E né. é isso, pode ter uma exposição, o Itaú Cultural faz muito isso. Tem uma exposição, sei lá, em 2024, 2025, depois quer lançar um catálogo daqui 10 anos. Já está ali meio que autorizado que para as publicações institucionais, um catálogo institucional, aquilo ali está autorizado. Exatamente. E tem É. vários tipos de exceção, tipo, Uhum, esse catálogo é de distribuição gratuita, mas uhum, tem catálogos que são onerosos. uhum, Esse catálogo, o artista é remunerado não por ele é remunerado pela participação dele, não pelo catálogo. uhum, Então ele não vai cobrar para participar uhum. do catálogo. Um catálogo, que é vendido, ele pode cobrar. E está no direito dele. Sim, E claro. está tudo bem. E tá tudo bem. Exato. E aliás, se vai ser cobrado o catálogo, é mais do que justo Ele ele receber. receber por isso, né. Exato.
exatamente. E eu E que esse é um perrengue. Uhum. Viu, gente, É, eu é. vou e volto, eu vou e volto, eu vou Não, e volto. mas é É, para não deixar passar nada. é. Então a gente tem isso, aí tem os tratos com as instituições, trata com a instituição, você tem que pedir uma obra emprestada, porque, gente, tem instituição que está fazendo exposição e tem instituição que vai emprestar obra de arte. Então você tem que ter um contato muito antecipado, porque os conselhos se reúnem, eles te dão um prazo de 3, 4 meses para responder. Por mais afinidade que você tenha e entrada com a instituição, o empréstimo tem que passar por conselhos, né? Enfim, a não ser que seja uma instituição muito menor, mas passa por conselho para aprovar o empréstimo ou não. E aí tem os tratos, os termos de empréstimo específico com a instituição e todas as exigências que você tem que atender e as contrapartidas. Eu te Sim. empresto minha obra desde que você me pague um FII de X reais, ou que você emoldure tal obra, que é uma moldura muito específica, É, enfim, e tudo isso tá tudo bem. tá tudo bem, tá incluso Tá dentro ali do incluso no pacote empréstimo. do empréstimo. É É. isso, né? Entra como citação no crédito de agradecimento e etc. Exato. É, é isso, Elô. E eu queria te perguntar agora um pouco, tô vendo aí a memória da resistência. Hum. Vamos falar um pouquinho dela? Vamos. Essa é Conta. uma especificação. Vou até botar o óculos, gente, porque eu esqueço a metade das coisas se eu não pôr o óculos, né? Tipo ativador de memória. Essa exposição, ela contou, ela conta, né? É um recorte curatorial muito específico da Alessandra Matias, sensacional, gente. É. Ela é uma curadora maravilhosa. É uma mulher maravilhosa, muito boa mesmo. Uhum, Conta as resistências. A data limite é a Constituição de 88, né. sim. Então ela conta um pouquinho das histórias, são 4, perdão, 5 exposições que aconteceram no museu, nos museus da cidade de São Paulo, Casa da Imagens, Imagem, no solar, Solar da Marquesa, do Butantã lá, a a causa casa do Bandeirante, de tal, a de modernista, que é a a não, modernista não não, aconteceu. Aí aconteceu também na de na Tatuapé, e na de que tem ali na Consolação, como chama a aquela? Chácara Lene Lene, também não, não. não Não. participou. Então a gente tinha, tudo o que aconteceu, as existências, organizadas até o corte limite à Constituição de 88. E o início? X. Tanto é que quando você fala da resistência, essa ficou no Butantã, né, da Uhum, resistência, climática, vamos sim. colocar desse nome, né, não só climática, mas enfim, ela o primeiro recorte dela aqui é do início do século XX. Tenho dificuldade de saber que eu tô nasci num século e estou no outro. No milênio e tá no Hum, outro, até é exa um pouco o também, buraco é né, mais embaixo. mais É. embaixo. E aí conta a história desde a do enfim, da instituição desse imaginário de uma legislação ambiental até 88, que até hoje a gente Porque pegou ali, Transamazônica, que eu não sei de quando é, foi, e toda essa parte da que não se falava-se tanto da sustentabilidade, desmatamento e não sei o quê, e exato. Amazônia, e a exploração vegetal, exploração mineral. E aqui é um pouco mais embaixo ainda, porque por se tratar dos museus da cidade, esse recorte também é de São Paulo. Sim. Então, né, aqui foi a gente chamou a Botânica do Tempo, que começou com o Alfred Usser, se eu não me engano, na USP, enfim. Uhum. Aí depois a gente vinha para resistência, É GLBTQIAP+, que não, espera aí, LGBTQIA+, tem mais do que LGBTQIA+? tem o P+. P+? É, LGBTQIAP+. A P+. Gente, Gente, coloca aqui nos comentários como é que é o certo, porque a gente quer falar o certo, a a gente maneira quer falar certa. o É, correto. o correto, Exato. exato. E aí conta a história de Brenda Lee, que é Uhum, chamada Anja de Travestis, né, uhum, que é uma história linda que ninguém conta uhum. e que ela foi a primeira a dar abrigo para portadores de HIV, ela até fez uma parceria com o Emílio Ribas na época, e se não Uhum. fosse ela, muito portador de HIV Teria ido embora. teria ido embora. É. Então ela era chamada Anja das Travestis. E ela é travesti?
Era Ela travesti. era ela E era é travesti. muito importante falar até assim, conceituando, né, o Brasil é o país que mais se mata travestis. Ela foi assassinada, Ela foi inclusive. assassinada. Sim. E a média, a expectativa de vida, ai gente, eu li isso em algum lugar, é baixíssima, baixíssima a expectativa de vida de uma mulher travesti. É absurdo. E a E história dela é uma história que precisa ser contada, uhum, né, como essa memória forte, assim, uhum. sabe, saber que essa luta não é de Não é hoje, que teve a ideia dessa exposição é saber que, foi plantada sementes e foi regada e foi cuidada para poder chegar aonde a onde gente está. está hoje, que ainda é muito aquém do que deve estar. E é engraçado que eu tô falando, tô toda arrepiada aqui aqui, né. Mas falando dessa questão do HIV, né, quando surgiu e muita gente foi embora nessa época, foi uma epidemia forte. Você assistiu Não. Máscara de Oxigênios Não Cairão Automaticamente. Gente, assista, assim, porque também é essa resistência sabe, tinha um preconceito muito grande, né, de olha, é a peste gay, é a peste não sei o quê e tal. Então, assim, muita gente pelas, retaguardas conseguiu lutar e conseguiu deixar a gente que está aqui entre a gente até hoje, graças a Deus, sabe. Sim, E que se a gente não tivesse se a gente tivesse um apoio público, governamental, no início disso daí, possivelmente a gente menos teria preconceito, né, menos preconceito, menos teria muito preconceito. mais, muito mais. E eu queria saber mais um pouquinho, a gente está acho que a gente tem mais uns minutos aqui, aí eu queria saber um pouco o finalmente Do da da resistência, resistência. e queria ir para o defeito de cor também, Tá porque bom. Então eu vou passar muito rapidamente a aham, outra luta, que, foi a feminina, ela sim, aí que chama Elas Vão às Ruas, né, aham. aí a gente tem o movimento negro, Que elas vão que às ruas, deve ter tido a Lígia Pape, não? Ou não teve? sabe que eu acho que não, Aham, porque era muito focado em São Paulo, né, aham, então era é, um movimento em São em São Paulo. Paulo, sim. Em São Paulo, enfim, traz, Regina Silveira, Regina enfim, Silveira, traz Regina Sil maravilhosa. enfim, traz Aham, a faleceu recentemente, a Rosa Galditano, sim. enfim. Aí tem, a Resistência Negra, que o subtítulo era Eu Era Carne, Agora Sou Navalha, que também vale a pena ser lido. Uhum, Vale a pena sim. ser estudado. Eu não vou emprestar o meu, é o último, gente, então, enfim. Eu vou E roubar. por fim, dos anos 80, a Resistência resistência dos povos aos originários. originários, que chamava Tudo Tem Espírito. Então, Uhum, a luta dessa aqui foi ir atrás dos direitos de imagem de todos eles, né? Porque você tem os fotógrafos conhecidos e tem aqueles que não. Tem outros que são sim. recorte de jornal, Uhum. tem documentos muito antigos. Depois você dá uma folhadinha, mas é meu, não vou te dar. Tá bom, eu dou uma Enfim. e até é interessante a gente falar, né, a gente falou nisso em alguma reunião pré-podcast, na questão dos direitos de imagem de fotografia, referente à fotografia, né. Uhum. Que quando não se é uma foto histórica ou institucional e etcétera, conta-se, se não se sabe de quem é a autoria, fica a partir de 70 anos do clique da foto, ela cai em domínio público. E, enfim, se quiserem saber mais, me contratem, né. Chama a Larissa Chame no sua privado. advogada no privado. Exato. E Agora, por fim, essa maravilhosa que eu fui, é era a um abertura, defeito de um cor. defeito de cor. Aqui é maravilhosa, eu vou tentar falar rápido, Uhum, né? Ana Maria Gonçalves. Toda a exposição é baseada no livro da Ana Maria Gonçalves, que era assina como uma das curadoras da exposição, junto com Amanda Bonan e Marcelo Campos. Ela terceira itinerância dela, uhum, então ela nasceu no Museu de Arte do Rio, ela foi para o Muncab, na reabertura do Muncab, foi uma instituição que acho que ficou 18 anos fechada, uhum. Qual que é o histórico Moncap? também. Onde é? Gente do céu. É bem no Hã, centro histórico, tá, ali perto do Pelourinho, 2 tá. ruas Ah, ali tá, não, no Bahia, Salvador. Bahia, Tá. Salvador. Aham. Gente, desculpa, era isso? Perdão, É. Bahia, Salvador. E aí eu fui buscar a exposição, praticamente coloquei ela na mala, não, tô brincando, eu fui buscar mesmo a exposição lá, Uhum. né, empacotar ela junto com a transportadora para trazer para São Paulo. Sim. É é uma exposição que ela conta toda, é totalmente baseada no livro da Ana Maria Gonçalves. Então, cada uma das saídas dos corredores abertos de um defeito, ela tem uma expografia muito própria, né, Uhum. é um capítulo da obra. E esse Ela livro era meio ela tinha ela tinha um banco no centro que tinha aham. esse formato
de 5 lados, que eu esqueci um agora, gente. Hexágono? É, É, a gente é de humanas. É. enfim, eu Hum. até tenho uma parte de exatas, mas esqueço o nome das coisas. Mas enfim, e cada um saía um capítulo contando, cada um saía para uma parte contando um capítulo do livro, né. Uhum. Eh O banco em si tinha uma instalação sonora do Tiganá Santana e ele tinha um subwoofer bem potente, que quando sentava nele, você Ficava escutava o é, áudio, ele dava umas uma trepidadinhas, tremida. assim. Era Aham, muito legal. aham. Enfim, gente, é só 5 minutos para falar da exposição, que Não dá, gente, pô, desaforo. ainda mais assim saca Sacanagem. Gente, eu jantei com a Ana Maria Gonçalves depois de uma atividade. Eu jantei com uma menina da academia, eu sou muito fã dela, né, é, não, então, muito. enfim. Você pode jantar com meu pai também, ele é membro é cadeira da Academia Brasileira de Letras e Artes do Cangaço. Ai, que legal. E no caso, foi e voltou a gente o TDAH, Uhum, foi 2 voltas e voltou. Enfim, uma peculiaridade sobre o livro, a pesquisa da Ana é robusta, né. tão robusta, que se você procurar o nome do navio que trouxe, tá lá, ele existiu. Se você for procurar não sei o quê, existiu. Tudo fato histórico que tem registrado no livro, realmente Ex aconteceu, os sim. nomes estão lá. Quem der é um personagem fictício, né, eu Uhum. não vou contar o fim do livro, Livre enfim, mas ele é um personagem fictício e conta essa história dela, mas passando pelos momentos históricos, brasileiros, ligado à cultura afrodiaspórica. uhum. E Desde da escravidão. desde da escravização de Quindé, Es tá, que já é mais no 1800, tá. 1700, É, 1800, não né, é, então já é mais para cá, porque eles sim. continuavam, né, eles Uhum, continuaram, enfim. uhum. E é um livro eu vou fazer propaganda do livro, ela Sim. não pagou nada, mas eu vou fazer. Leiam, Defeito de Cor, Ana Maria Gonçalves, maravilhosa, é uma bíblia e não é uma bíblia, não é mítica, ela é baseada em fatos reais. É, É não, isso e aí. e é isso, e é importantíssimo porque história brasileira é praticamente a história do negro do Brasil. A gente é a maior atrocidade e o maior crime que já aconteceu na humanidade, né. Que entre outros grandes, mas assim, por tanto tempo E e até hoje, e até hoje, e né. o último país a abolir a escravidão, e só aboliu porque era economicamente bom para os senhores de engenho, para os brancos. Enfim, é uma história que precisa ser contada e que a gente Não pode precisa ser apagada. não pode ser apagada, igual teve lá o apagamento do quilombo de Palmares, né, de para não se ter um lugar histórico de temos que ter, assim, do ensino fundamental ao ensino médio, todo ano é a história do Brasil, a gente tem que ter a história do Brasil. Apesar de estar lá na Uhum, legislação que tem que ter o ensino, uhum, da cultura, da história uhum, afrodiaspórica uhum. no Brasil, enfim, não tem. Não de Até fato, hoje não não tem. tem. Tem Eh, eu sim eu que tem que ter. A uhum, gente tem que ter mais professores, a gente tem que ter preparados, né, não é uhum. só ter. E tem que parar com essa visão eurocêntrica. A gente É. bate no microfone pela primeira vez, palma para mim. Eh, Parar com essa visão eurocêntrica, essa visão Uhum. colonial e começar a valorizar o que a gente tem aqui. Enfim, gente, eu vou parar de falar de política, esse podcast não é para isso, então Não, mas assim, é para finalizar, porque eu escutei a Denise ai gente, a Denise Garcia, a atriz, falando pra que ela falou uma coisa muito interessante, que ela falou assim: "Nós", não é Denise Fraga? Denise Fraga, é. É. Denise Fraga é, que ela falou: "Nós mulheres", que ela fala para o filhinho dela: "Vamos fazer o teste do pescoço". Denise Fraga. É, e chegar e olhar no entorno e ver quantas pessoas negras tem no mesmo ambiente que você. Então, assim, se não tá meio que meio a meio, não tá aonde tem que estar, entendeu. Digo É, isso até para mulher, para todo ponto. quando você entra numa empresa, você faz esse teste de pescoço, você não vai achar mulheres na direção, você não vai achar negros na direção, você não vai achar de jeito nenhum mulheres negras na direção. Grande parte das empresas você vai achar sentada, assim, uma pessoa que é mais eu até ri no outro dia, de uma pessoa mais sênior, aí do lado LGBTQIA+, do lado negro e do lado o que está no espectro que tem alguma divergência. Sistema de cotas ali, pronto, acabou, e só para
pessoal vê, né, mas de fato não é. É, Não é o momento, mas eu acabei de falar de uma autora, negra maravilhosa, que é Ana Maria Gonçalves, e tem uma outra autora brasileira que eu amo muito, que me abriu muito os olhos, né, que foi a Sueli Carneiro. Por favor, leiam. tá bom, combinado. Elô, muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigada. A gente vai ter que vir mais umas 2 vezes, que a gente foi só no item 1 da pauta. Ah, É, gente, eu tentei, mas eu falo muito. fomos não, mas é muita coisa, e é muita exposição e, assim, isso porque a gente não falou da Bienal Naif, que deve ser assim, É um capítulo, é um foram capítulo à 4 parte. edições, um É, capítulo à um parte. capítulo à parte. E Então, assim, fica aqui o convite também para voltar e quem sabe a gente consegue convencer a Nath, seria lindo. da gente vir falar sobre especialmente sobre a Bienal Naif. Gente, eu não falei de equipe de montagem, montadores técnicos, me desculpem. Exato. É verdade, que é importante na hora de colocar as obras na parede e nos lugares, montador É técnico, isso aí. montagem Nath, fina. vem para a próxima. Vem, é isso. Obrigada, Elô. Obrigada. E obrigada, gente, por ter assistido esse Autoria em Debate. Vamos voltar aqui brevemente com a Elô Leite para falar um pouquinho mais de exposição para gente, tá bom? Ok. Obrigada. Tchau, tchau.